Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora Ivênia, bom ano novo, boas festas, bom aniversário, boa Páscoa, boa tudo. Nossa, bom dia. Bom dia para você também, Luiz, para todos os nossos queridos participantes que estão aí atrás das câmeras. Eliette Pougete Gutenberg. Nossa, Eliette, toda a turma lá da Argentina, né? Muito obrigada, viu, Eliette? Todo mundo, né? Ângela, pessoal todo aí. Terezinha Nunes de Guarulhos. Terezinha de Guarulhos, todo o pessoal que nos prestigia sempre, né? Ah, tem uma vizinha da senhora, Neuza de Osasco. Ah, é vizinha mesmo, porque eu moro aqui quase no limite de São Paulo com Osasco. Bom dia para todos, espero que tenham passado um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano e que todos estejam com muita disposição para esse ano, grandes conquistas na seara do bem, na seara do nosso Mestre Jesus. Bom dia a todos, então. Doutor Ivênia, meu comentário de início foi que meus cãezinhos, meus cachorrinhos, sofreram muito nesse Natal. Ah, é por causa do barulho, né? Dos fogos, Isso é lamentável mesmo, né, Luiz? É lamentável. Por que, doutor Ivênia, é sensível o ouvido deles? O ouvido é muito mais sensível que o nosso, muito mais. Então, assim, se um barulho nos incomoda, para eles incomoda muito mais, com certeza. Com certeza. Cada grupo de animais, durante o seu processo evolutivo, parece que assim escolheu alguns elementos sensoriais para ficarem mais sensíveis, né? Todo esse grupo dos animais, cavalos, carnívoros, acabaram priorizando o olfato e o ouvido. Eles têm um olfato muito mais sensível que o nosso e também um aparelho auditivo muito mais sensível que o nosso. Nossa, eles queriam ficar embaixo da mesa, rato. Porque esse barulhão, o que significa para eles? Significa perigo, não é? Sempre que na natureza tem um barulho assim extraordinário, ou tem um raio, tem um trovão, ou está desmoronando uma montanha, ou está caindo uma pedra enorme lá do alto da montanha, rolando para... É perigo. Então, por isso que eles ficam tão assustados, né? Gato também, doutor Ivênia? Gato também, com certeza. Tema de hoje, doutora Ivênia Prada. Olha, eu estou pensando, Luiz, ainda outro dia... Hein? Primeiro do ano. Primeiro do ano. Outro dia ainda conversei com a Ivani, né, minha parceira na apresentação do programa lá da Rádio Boa Nova, que nesse primeiro programa do ano, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva, né? Por exemplo, quais foram as questões mais frequentemente levantadas pelos nossos ouvintes, pelos participantes, né? Quando eu vou a congresso, quando eu faço uma entrevista, tem pergunta que eu já sei que ela vem. E são duas, principalmente. Por que os animais sofrem? E segunda, qual é o papel da doutrina na leitura da chamada eutanásia, né? Então, são essas duas as mais frequentes. Também, uma outra que vem em seguida é assim: o que acontece com os animais quando eles morrem? São as três perguntas mais frequentes, né? Mas uma das primeiras é essa: por que os animais sofrem? Você teria uma reflexão sobre isso, Luiz? Por que os animais sofrem? Por que os animais sofrem? Tem vários, né, doutor Ivênia? Tem. Os cavalos sofrem devido aos maus tratos, né? Os porcos também sofrem devido a matadouros, os cães sofrem devido a maus tratos, gatos, que mais? Bois, vacas, bezerros, enfim.
Animais de laboratório. Animais de laboratório nem se fala, E porque aqueles animais, hein, usados em espetáculos de diversão, tourada, vaquejada, rodeio, circo, rinhas de galo, ria de pitbull. esses nem falo para a senhora, viu? Quanto É. sofre, viu? Oh, caros amigos que estão me ouvindo, me vendo aí, vocês prestaram atenção que quando eu joguei esse assunto para o Luiz, ele citou casos de sofrimento dos animais, sendo que esse sofrimento é provocado por atitudes do ser humano, vocês perceberam? Tudo que ele disse é assim, né? Coisas que nós fazemos Ser humano. subjugando e explorando os animais e causando-lhes sofrimento, não é? Mas também, Luiz, os animais que vivem lá no meio da floresta, os animais que não vivem no contato do ser humano, eles também sofrem. Sofrem por outras razões, né? Por que será que eles sofrem? Sabe por quê, meus amigos? Olha, deixa eu fazer voltar o tempo na minha história para vocês entenderem o porquê eu fui atrás de responder, de procurar resposta para essa pergunta. Por que os animais sofrem? Então, assim, olha, eu sou nascida e criada numa cidade do interior muito pequena. A minha mãe era professora de fazendas, então eu vivia indo com ela para as fazendas, sentada no trole ou na charrete, né? E puxadas essas carroças puxadas por cavalos. Então eu convivi muito com esse ambiente de fazenda, de chácara, de sítio. Meu avô tinha chácara, criava porcos e galinhas. Para quê? Os porcos para o abate e consumo e as galinhas para a produção de ovos e depois também consumo, né? Bom, então eu convivi tanto com esse ambiente que quando a gente está inserido num contexto, a gente não presta atenção muito nas coisas, né? Eu me incomodava muito quando alguém corria atrás de uma galinha para fazer o almoço do domingo, ou quando eu sabia que meu avô estava lá, chamava alguém para matar um porco. Eu não gostava de ver, eu me incomodava muito. Mas eu estava longe de entender como os animais realmente sofrem. Bom, eu fui crescendo, vim para São Paulo estudar, fazer a faculdade de veterinária. Também vim fazer a faculdade veterinária às cegas, porque eu fui motivada pelo fato de um dos meus tios, irmão caçula da minha mãe, tio Daniel Sartori, ter feito veterinária. Ele era uma pessoa assim de uma presença muito bonita, né? Muito distinto, né? Luiz, é o que a gente chamou, é um tal Lord inglês, né? Ele tinha uma postura, uma presença muito bonita, muito assim, ética, parecia um nobre. Eu admirava muito o tio Daniel. E eu não sabia o que eu ia fazer no vestibular. Eu falei, já que o tio Daniel é veterinário, acho que eu vou fazer veterinária. Mal sabia eu que eu tinha compromisso reencarnatório com essa temática, né? Tanto que hoje eu já tenho livros escritos sobre isso, estou escrevendo mais um livro, estudo há muitos anos essa questão da espiritualidade dos animais. Então, quando eu chego na veterinária, começo a estudar, começo a frequentar o ambulatório, que é onde chegam os animais para serem consultados, e eu dou com um quadro assim que para mim foi aterrorizador. Eu comecei a ver que os animais têm infecções, eles têm doenças graves, eles têm epilepsia, eles têm câncer das mais diversas qualidades, como nós. Tem câncer ósseo, tem câncer do sistema hemático, né, como linfoma. E eu fiquei perguntando, eu disse, meu Deus, mas os animais sofrem tanto assim? Esse tipo de coisa, por exemplo, eles têm doenças degenerativas. Eu falo, mas por que os animais sofrem? Eu sou de família espírita e eu já sabia, pela leitura dos livros básicos da chamada codificação espírita, no livro dos espíritos, que para os animais não há expiação.
Porque no meio espírita a gente tem essa mania de achar que tudo que nós seres humanos sofremos é por conta de atitudes mal baratadas do passado, não é? Mas não é bem assim. Às vezes a gente sofre também como oportunidade de aprendizado. Isso está no livro Libertação, de André Luiz, logo no primeiro capítulo, quando André Luiz diz assim, que existe o sofrimento, expiação ou reparação que acontece quando nós, seres humanos, vamos ter novamente a oportunidade de estarmos frente a um quadro sobre o qual nós decidimos de maneira inadequada no passado, por exemplo, prejudicamos alguém, fomos ingratos, fomos traiçoeiros. Então a vida traz de novo essa pessoa perto de nós, numa situação semelhante, para que a gente tenha oportunidade de optar um comportamento mais adequado e faça remissão dessa nossa dívida, né? Não para com Deus, mas para com aquele que nós prejudicamos. Então, isso se chama sofrimento por reparação ou expiação. Para os animais não há sofrimento por expiação ou reparação, porque eles não têm a sua consciência ainda suficientemente desenvolvida para responsabilizarem-se pelos seus atos. Eles não têm ainda a consciência da relação entre causa e efeito, não é? Então, para os animais não tem essa opção. Então, qual seria a opção? Como diz André Luiz, repito no livro Libertação, então a vida, a escola da vida, ela nos dá sempre para todos os seres vivos, desde as plantas, os animais, nós seres humanos, ela nos dá a oportunidade para aprender. Eu sempre conto um caso, viu, Luiz, para exemplificar isso. Muitas vezes, isso há 20 anos atrás, eu ia muito a Santo André fazer palestras. Eu conhecia a Ivone e eu conhecia a Catarina, duas trabalhadoras lá de Santo André, ligadas à USE, União da Sociedade Espírita, né? E elas sempre me convidavam para fazer palestra. Então eu pegava o meu carro e ia, e elas me explicaram assim, olha, Ivênia, você entrando na Anchieta, você pega a entrada 19, acho que era 19. Eu pegava e ia pela 19, já sabia, não tinha o Waze naquela época, né? Elas me explicaram, eu ia direitinho. Bom, um dia me convidou para ir a Santo André um outro indivíduo, que era o Valdir, de um outro centro espírita. Aí eu disse, Valdir, pode deixar, eu sei, eu entro na 19. Não, Ivênia, não precisa. Você entra na entrada da... Como é que chama aquela fábrica de ônibus e coisa? Oh, meu Deus. Bom, porque toda essa região do ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André, tem as grandes montadoras, né? De automóveis, de ônibus, de caminhões. Então, ele me disse, você entra na entrada de uma delas lá, me deu o nome. Tá bom, eu peguei. Ele falou, é muito mais fácil, porque pegando essa entrada, aí você vai tal lugar, você chega. Eu falei, tá bom, anotei e fui. Quando eu entrei nessa entrada que ele me indicou, passei do lado de lá da Via Anchieta, não achava nada, não encontrava nada. Voltei para cá, voltei para lá, fiquei 1 hora perdida ali, até que eu parei num posto de gasolina, perguntei, ele disse, nossa, a senhora está longe. E me deu as coisas, eu peguei e fui. A minha sorte é que eu sempre saio de casa para os compromissos com bastante antecedência. Eu cheguei assim, em cima da hora de fazer a palestra. Ele me disse, aí, Ivênia, deu tudo certo? Eu falei, deu tudo errado. Você me falou para entrar na primeira... Na entrada da... Oh, meu Deus, como é que chama? Ô, Luiz, fala o nome de umas montadoras aí lá de São Bernardo, São Caetano. Lá tem a Volks, né? Tem a Volks, tem
Eu até imagino, o que a senhora... É uma que começa, acho que com B, B de bola. Oh, meu Deus. Bom, aí... Uma montadora. É uma montadora lá. Aí, olha o que ele me disse, Luiz. Mas em qual das três entradas você pegou? Olha, Luiz, eu assim me deu um ímpeto de fazer um fraticídio. Eu Você passei sabe o que é por um isso lá. fraticídio, né? É matar um irmão. Falei, eu vou matar esse cara. Como é que ele me manda entrar numa entrada que tem três e não fala qual das é, qual dela? Aí ele falou assim, Vênia, todo mundo sabe que é na terceira. Eu falei, criatura, mas eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu não sei que é na terceira. Por que você não me falou que era na terceira entrada? Aí eu entrei na primeira e deu no que deu, né? Então, Luiz, eu penso assim, olha, meus amigos, por que eu estou contando esse caso? Eu penso que eu errei o caminho porque eu não sabia, né? Não foi porque em outra encarnação eu desencaminhei alguém e fiz alguém perder o caminho, o rumo da vida. Não, eu não sabia. Agora, depois disso, eu fiquei sabendo. Então, quando falar, você vai entrar na entrada de tal montadora, é na terceira, viu? Não é na primeira, nem na segunda. Então, é assim, a vida nos ensina uma porção de coisas, né? E o aprendizado, sempre um aprendizado, ele implica, pelo menos, em desconforto, não é? Quando você tem o seu filhinho pequeno, está na cama, com 6, 7 anos, está chovendo, fazendo frio, e você acorda a criancinha para ir à escola, para fazer o lanche dele, para ajudar ele a se trocar e leva para a escola, você está fazendo um bem para ele, não está? Ele vai aprender coisas, mas tem um desconforto. Porque se você perguntar para ele, meu filho, você quer ficar dormindo? Segunda opção, você quer ir para o play center ou você quer ir para a escola? Qual das três opções que ele vai ser a última para ele, hein, Luiz? É ir para a escola. Mas o que a gente faz? A gente pega a criança e leva para a escola. Assim a vida faz com a gente. Então, todos os seres da natureza, eles aprendem pelas lições que a vida oferece. E para o ser humano também, né? Então, nem tudo que a gente sofre como ser humano representa coisa errada que a gente fez no passado, não. Às vezes são lições para a gente aprender coisa que não sabia, né? Bom, então, os animais também sofrem. Então, eu fiquei perguntando, aliás, isso há mais de 40 anos atrás, foi a primeira pergunta que me fez estudar isso que eu estudo há mais de 40 anos. Essa coisa que eu chamo de questão espiritual dos animais, né? Porque eu fiquei me perguntando, bom, por que os animais sofrem, então? Por que os animais sofrem? E eu fui achando uma porção de coisas. Aliás, esse capítulo, Animais e Sofrimento, consta do meu livro A Questão Espiritual dos Animais, não é? E ele tem também, num curso que eu gravei de 15 aulas, sobre o conteúdo desse livro. Eu já falei para vocês que esse curso está disponível na internet, com o endereço www.amesaopaulo.org.br/ensino, aquele quadradinho do jogo da velha, cursos. Aí você clica ali e aparecem vários cursos. Um deles é a questão espiritual dos animais. Nesse curso também tem um capítulo sobre animais de sofrimento. Bom, entre as coisas que eu encontrei que justificam porque os animais sofrem, tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que eu coloquei integralmente nesse livro. Então, essa mensagem, Emmanuel diz assim, falando de animais de sofrimento. Por que os animais sofrem? Os animais sofrem para aprender as coisas que vão fazer com que haja impulso, com que haja progresso na sua evolução espiritual. Então, ele diz assim, até usando esse exemplo que eu contei para vocês, que mal terá praticado o aprendiz
ao se sujeitar aos rigores da escola. Porque, olha, a gente vai para a escola, tem que levantar cedo, tem que sentar lá na carteira, ouvir as coisas, fazer lição de casa, estudar, porque depois tem as provas, não é? Então, o aprender, tanto na escola, na escola normal, que a gente chama acadêmica, quanto na escola da vida, implica, pelo menos, em desconforto, não é? A gente vai aprendendo, e a gente vai tendo um nível de satisfação assim que vai aumentando. Cada vez mais que a gente aprende uma coisa, a gente vai ficando, nossa, que bom que eu aprendi, que bom que eu já sei mais isso, mais aquilo, não é? Até chegar lá no auge da nossa evolução espiritual, que é uma perfeição relativa, e que lá os espíritos dizem assim: aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer. Então, é assim, nós só seremos espíritos muito evoluídos quando nós conhecermos praticamente tudo que existe no universo, todos os fenômenos, todas as vivências, por que nós sofremos, por que nós encontramos esse ou aquele na nossa vida, e com os animais é a mesma coisa, não é? Às vezes os animais, quando eles desencarnam, eles voltam ao nosso ambiente doméstico, eles voltam à nossa companhia para continuar o aprendizado do amor e para nos ajudarem também nessa relação afetiva a respeitarmos a natureza através do amor que nós vamos dedicar a eles, não é? Bem, então Emmanuel continua dizendo assim, que é através desse aprendizado que os seres mais simples, os seres mais primitivos, os animais de constituição orgânica mais simples, eles vão aprendendo, até chegar aos níveis da razão. Quando eles começam, então, a ser candidatos ao período de humanidade. Sabe onde vocês podem encontrar isso, meus amigos? No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a partir do capítulo 10. Olha, André Luiz faz um estudo maravilhoso sobre isso. Porque, inclusive, quando ele fala a respeito do pensamento das criaturas, ele diz assim: a angelitude, ou seja, os seres chamados já em outras correntes religiosas de anjos, e aqui nós chamamos de espíritos evoluídos, né? Espíritos luminosos, eles emitem o seu pensamento em raios ultra super curtos, e aquilo parece uma britadeira de asfalto, né? A mente humana, nós aqui encarnados, emitimos o nosso pensamento, e também os desencarnados, em ondas curtas, médias e longas. Ondas longas, a gente vive no nosso dia a dia, né? A gente está andando, está fazendo alguma coisa, estamos vibrando em ondas longas. Quando a gente está fazendo um programa de rádio como este, a gente está estudando algum assunto, nós estamos enfronhados em resolver aquilo, em entender aquela questão, nós entramos, às vezes, em ondas médias, que são ondas assim, elas têm uma vibração mais intensa, né? Mas ondas curtas, eu fiquei tão chateada quando eu li isso de André Luiz, meus amigos, ele diz assim: a humanidade inteira, todos nós da humanidade, a maior parte de nós, vive a encarnação inteira e não vibra um só minuto em ondas curtas, porque seriam aquelas ondas assim, de pensamentos muito sublimes, acompanhados de sentimentos também muito sublimes, muito nobres, não é? Talvez, durante a vida da gente, quando, por exemplo, nós vemos o nascimento de um filho, de um netinho, quando encontramos um amigo do qual nós temos muita saudade, talvez a gente vibre em ondas muito curtas, né? São vibrações de amor intenso. Então, André Luiz fala, isso, e tudo isso que eu estou falando para vocês está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Agora, voltando ao livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, ele diz assim: aquele ser infraprimitivo, eu fiquei semanas em cima desse tema, meus amigos. Eu fiquei pensando, por que André Luiz está chamando essa criatura
de ser infraprimitivo, e não simplesmente de ser primitivo, porque depois eu fui entendendo, estudando o texto, que eram espíritos que estavam emergindo da animalidade anterior e estavam se candidatando ao que André Luiz chama de período de humanização. Então, eles começaram a vir encarnar aqui na Terra. Como é que eles chegaram aqui? André Luiz fala isso e a antropologia de hoje confirma. Em corpos de macacos. Agora, como é que pode espírito humano encarnar-se em corpos de macacos, né? Então, isso aconteceu aqui na Terra há 3,2 milhões de anos atrás. Agora não está acontecendo mais, porque a Terra já passou por esse período, né? Período de mundos primitivos. Então, durante mais ou menos, pela minha conta, pela minha leitura, durante mais ou menos 1,2 milhão de anos, aconteceu esse período que André Luiz, aliás, no Livro dos Espíritos, eu vou localizar para vocês, se não me engano, acho que é ali no 111, os Espíritos falam em período de humanização. Então, acontece o seguinte, desde as primeiras encarnações desses espíritos que estavam saindo do período de animalidade para entrarem na fase humana, teve um período de adaptação, não é? Que, para mim, demorou mais ou menos um pouco mais de 1 milhão de anos. Então, esse indivíduo, ele ainda tinha o seu pensamento em ondas fragmentárias, que André Luiz fala que os animais, eles emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Está lá em Missionários da Luz, capítulo 4. Não, desculpa, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Bom, então eu entendi por que André Luiz chama essa criatura de ser infraprimitivo, porque ele ainda tem o seu pensamento em ondas fragmentárias, como os outros animais. Quando ele começa, com a ajuda dos espíritos amigos, a fazer modificações no aparelho fonador, o aparelho aqui da fala, né, que inclui as estruturas da laringe, então ele conquista a palavra articulada, através da qual ele vai estabelecer a linguagem falada para se comunicar com os companheiros. Quando isso acontece, começa a haver uma troca de ideias dele com os companheiros, e ele vai evoluindo a mente dele e, consequentemente, o cérebro dele, né? Então, ele vai aprendendo, Bem, então, quando Emmanuel, nessa página que eu estou dizendo para vocês, então, esse ser que emerge da animalidade, ele vai até entrando nas categorias da razão, é esse ser infraprimitivo, que, repito, André Luiz está tratando dele no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. É maravilhoso esse processo evolutivo, não é? Então, é assim, a vida, a escola da vida, vai oferecendo lições, que causam sofrimento a todos, mas é à custa disso que o indivíduo vai evoluindo, não é? E esse sofrimento, portanto, meus amigos, primeiro que a gente não quer, dentro da doutrina espírita, fazer essa palavra sofrimento com essa carga emocional muito pesada. Não é assim, parece que para evoluir você tem que sofrer, não é assim, não é? Toda doutrina espírita não admite pecado e castigo, não. Nós vamos aprendendo, e esse subproduto do aprendizado a gente chama de sofrimento, não é? Porque também tem gente que sofre assim, só reclamando de tudo. Nem era para sofrer, mas a pessoa já levanta e fala, que coisa, que dia, hoje está frio, podia estar calor, quando está calor podia estar frio. Tem pessoa que reclama de tudo. Então, a pessoa se impõe um sofrimento, não é? Que ela não precisaria ter. Então, a maneira como nós vemos esse aprendizado que as lições da vida nos oferecem, então faz com que a gente sofra menos ou sofra mais. Vamos tirar esse peso emocional da palavra sofrimento, não é? O que você acha, hein, Luiz? Porque parece assim, sofrimento, né? Parece que todos nós estamos condenados a sofrer.
Todos nós, eu digo, seres humanos, os animais e plantas e todos os seres Mas vivos, né? o problema, sabe o que é, doutor Ivênia? O problema Sim. é... Pode tomar uma água aí, doutor Ivênia, que eu vou falar. O problema, sabe o que é? A pessoa, ela sente... ela quer ser coitadinho, quer que a gente sinta pena dela. A É pessoa a hoje tal quer da vitimização. A vitimização. pessoa quer ser vítima. Quer ser vítima, quer que a gente fique passando na mão na cabeça. Coitadinho. Então ela quer isso. Às vezes ela quer até sofrer. Eu vou sofrer para chamar atenção, doutor Vini. São os sádicos, né? Os masoquistas. É. A pessoa gosta de sofrer e gosta de fazer os outros sofrerem também. Mas isso são distúrbios, né? Da mente, são neuroses, sei lá, isso é por conta dos psicólogos e psiquiatras. Mas é assim, então, falando outra vez, por que os animais sofrem? Herculano Pires fala assim no livro dele, O Problema do Ser ante a Dor e a Morte. Ele diz assim, tudo sofre na natureza. Sofre a natureza chamada bruta, os minerais, sofre as plantas, sofre os animais, sofre o ser humano, mas esse sofrimento, numa boa leitura, ela pode ser traduzida assim, oportunidade de aprendizado para evoluir. Então, Luiz, tem gente que sofre e não amadurece, não é verdade? Assim como também tem animais que passam por uma situação difícil e também aproveitam pouco o aprendizado. Tem outros que aproveitam bem, né? Então, tem pessoas assim, puxa, aconteceu alguma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Luiz, durante a minha vida eu fui aprendendo assim, acontece alguma coisa difícil, uma dificuldade, eu falo, bom, eu tenho dois caminhos aqui, ou eu vou reclamar por que isso aconteceu, ou então eu vou fazer a seguinte pergunta, o que se tem que fazer para resolver? Né? Eu já aprendi, então eu prefiro fazer assim, apareceu alguma coisa nova, difícil, está complicado, então eu vou fazer assim, espera aí, o que é que a gente tem que fazer para resolver isso, para passar por isso, para superar isso? E aprender com isso, não é? Porque quando a gente tem essa disposição, a gente aproveita a lição da vida para aprender e para evoluir. Para os animais também é assim, né? Então, meus amigos, eu já falei aqui várias vezes, né? Luiz, você se lembra do significado dessa expressão gato escaldado tem medo de água fria? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, quer dizer, nós temos medo de alguma coisa. É um perigo que está para acontecer. Então, mas você sabe o que fala gato escaldado? O que quer dizer isso? Ô, Luiz, por que o pessoal vai lá para Caldas Novas? O que tem lá em Caldas Novas? É água quente. Água quente. Você fala assim, olha... termas quentes, águas. Ô, Luiz, quando alguém te recomenda, você está resfriado, fala assim, ô, Luiz, faz um escaldapé. O que é isso, hein? Colocar o pé numa água quente. Então gato escaldado tem medo de água. Não, é aquele sobre o qual jogaram água quente, água fervendo. E ele se queimou. Ele sofreu. Então, o que ele aprendeu aí? Quando alguém lhe jogar água, você sai correndo. Então, vou repetir, olha, gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Ele já aprendeu. Água quente, água quente. Quando estão jogando água nele, ele não sabe se a água está quente ou está fria. Aí, então, assim, como já jogaram água nele, estava quente, ele se queimou, quando alguém joga água em cima dele outra vez, mesmo que seja fria, ele sai correndo. Ele já aprendeu, né? Então, a natureza faz isso com a gente. Então, a gente vai aprendendo que tem coisas que a gente prestando atenção, a gente aprende. E a próxima vez, a gente fica mais esperto, não é? Então, é bem por aí. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, meus amigos, olha, a gente, para concluir
Essa primeira pergunta, que é a mais frequente sempre quando se fala dos animais, porque os animais sofrem, é por isso. Sofrem porque são seres espirituais em evolução e estão matriculados na chamada escola da vida. Todos os seres vivos, desde os mais elementares até o ser humano de hoje, parece que a gente é assim, aquela maravilha, né, Luiz? É. Até o ser humano de hoje, e nós não somos o produto final do processo evolutivo, não somos, ainda vai ter muita coisa evolutiva para frente, então todo ser está, digamos assim, simbolicamente matriculado na escola da vida. Bom, e a outra pergunta, eutanásia. Eutanásia, então é assim, tem gente que fala, Irvine, o meu cachorro, outro dia me mandou um amigo lá de outro estado, Irvênia, querida, olha, estamos em luto porque tivemos que autorizar a eutanásia do nosso queridinho e tal. E autorizaram a eutanásia do cachorro porque ele estava sofrendo muito e não tinha mais o que fazer. Então, eu estudei muito esse assunto da chamada eutanásia, sabe? Aliás, eu tenho também no livro A Questão Espiritual dos Animais um capítulo onde eu falo de eutanásia, né? Então é assim, olha, eu começo esse capítulo fazendo a diferença conceitual entre eutanásia e outras formas de matar os animais. Por exemplo, eutanásia, ela vem de que assim, é uma coisa boa, e thanatos ou thanos, que é morte, ou seja, provocar uma morte boa nos animais ou no ser humano, né? Então é assim, você vai eutanasiar um animal, é com todo um protocolo, ele vai tomar um sedativo, depois ele entra na fase anestésica, aprofunda a anestesia, e ele portanto, morre sem sofrimento. Então, é a chamada eutanásia. Eutanásia é um termo que se usa no meio científico, não é? Então, o animal vai ser eutanasiado. Por exemplo, os animais que são utilizados em pesquisa com métodos invasivos, por exemplo, você vai ensinar os alunos a fazerem uma determinada cirurgia. Então, algum animal que é colocado como cobaia para os alunos aprenderem isso, acabou aquilo, por lei você tem que eutanasiar o animal, né? Bom, então isso é eutanásia. Existe duas palavras também que dizem respeito à morte de animais e que são diferentes de eutanásia. Uma delas é sacrifício. Muita gente usa a palavra sacrifício como sinônimo de eutanásia. Você sabia, Luiz, disso? Não. O animal teve que ser sacrificado lá no veterinário. Não, está errado, não é sacrifício isso. Sacrifício, essa palavra vem de duas outras. Olha, sacro, que quer dizer divindade, quer dizer coisa ligada à religião, à divindade, ao sagrado. E ofício, que é o procedimento, ou seja, é um procedimento de matar os animais em louvor a alguma divindade. É um termo antigo que consta do Antigo Testamento. Então você vai lá no Antigo Testamento, pega o terceiro livro, que é o Levítico, ele é todo de regulamentação e de regras para a realização de sacrifícios, que é matar animais, espargir o seu sangue nos altares em louvor a divindades. Hoje em dia não se deve usar essa palavra sacrifício como sinônimo de eutanásia. É outra coisa, né? Por exemplo, mesmo em correntes religiosas, hoje, que usam a morte de animais, então é sacrifício, né? Então vai sacrificar um animal por essa ou por aquela razão dentro de um ritual religioso. É sacrifício, não é eutanásia, viu?
Deu para entender, Luiz, a diferença entre eutanásia e sacrifício? Na época dos meus avós lá, aliás, não na época dos meus avós, não, hoje no interior, É. eles falam muito isso daí. Ah, o cavalo quebrou a perna, ou não sei o quê, ou vai ser sacrificado. Mas esse termo, na academia, na universidade, ele não é Sacrifício. correto. É. Não é correto. Sacrifício. Então, acabou ficando esse termo assim na cultura popular, mas você não pode usar esse termo, por exemplo, num relatório, num procedimento médico veterinário. Ainda está errado. Você não pode falar, vamos hoje, então, aprender a sacrificar um animal que foi... Aí tem que colocar, ele foi eutanasiado. Eutanasiado. Eutanasiado, é isso. Eutanásia. Sacrifício é outra coisa. Bom, e ainda tem um outro termo, por exemplo, quando os animais são criados para consumo. Chega uma hora você vai ter que matar os animais. Como é que chama essa morte que você proporciona aos animais que vão ser consumidos? As suas carnes e os produtos derivados. Não é nem eutanásia, nem sacrifício. Como é que é? Abate. Como que é? Abate. Ah, não tem as bandejinhas no mercado? Não precisa nem matar os animais. Conta essa aí, doutor Ivênio. Luiz está lembrando, meus amigos, que eu falo no livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem o mentor Alexandre, no capítulo 4, ele dá uma aula. Olha, eu recomendo esse capítulo 4 para todos lerem. Ele dá uma aula de respeito aos animais, que é uma coisa extraordinária. Então, ele diz assim, que ele está convencido de que as pessoas que maltratam os animais agem mais por ignorância do que por maldade. Então, quando eu ponho isso no livro que eu estou escrevendo, eu faço um comentário dizendo assim, que isso me faz lembrar um dia que eu fui aqui perto da minha casa, a uma papelaria de um casal amigo meu, e eu pedi alguma coisa para o meu amigo lá, porque eu estava precisando, e tinha uma netinha dele de 6 anos, ali do lado, fazendo comidinha, com matinho, né? Com pedacinhos de grama. Então, enquanto meu amigo ia lá pegar as coisas que eu tinha pedido, eu fiquei conversando com ela, disse, você está fazendo comidinha? Que legal. Aí ela disse assim, você quer que eu faça uma comidinha para você? Eu falei, quero. Ela disse, o que você gosta de comer? Eu falei, eu como de tudo menos carne. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não quero matar os animais. Ela parou tudo, olhou para mim com uma carinha assim, com a testa franzida e falou, não precisa matar os animais. Você vai ali no mercado, tem umas bandejinhas com carne. Você pega lá, pega a carne das bandejinhas, não precisa matar os animais. Olha aí, na inocência de uma criança de 6 anos, a ignorância de que, na realidade, aquela carne que está na bandejinha do supermercado, ela vem, sim, era um pedaço de um animal que foi abatido, né? E que depois foi embalado um pedaço da carne dele naquela bandejinha, né, Luiz? Por isso que o Luiz está lembrando disso. Então, é assim, né, meus amigos? Por que essas coisas acontecem? Então, o termo que se usa para morte de animais que são criados para consumo é abate. Então, nos matadouros e frigoríficos, os animais são abatidos. Nas práticas religiosas, os animais são sacrificados. E dentro do meio médico veterinário, os animais são eutanasiados, né? Bom, aliás, eu começo o capítulo sobre o qual eu falo de eutanásia no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, falando tudo que diz respeito à eutanásia, que é exarado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, lá existem os protocolos de eutanásia para cada espécie, as indicações de eutanásia para cada espécie, né? E também existe um item dizendo assim, a prática da eutanásia é exclusiva do médico veterinário.
Então, não pode outra pessoa fazer eutanásia dos animais, de algum animal, que não seja o médico veterinário. Ele é o único profissional que tem a competência legal de fazer eutanásia nos animais, né? Você sabe, Luiz, um dia eu estou na minha casa, me liga o filho de uma companheira de trabalho numa casa espírita. Um moço de uns 25, 30 anos. Oi, Irvine, tudo bem? Tudo bem. Você? Ah, Irvine, eu acabei de chegar de viagem e a minha cachorra, que está agora com 13 anos, cresceu comigo, minha companheira, tudo, ela está com a urina solta. E eu estou vendo que daqui vai ser pior, então eu queria perguntar para você qual é o nome da injeção que se dá para sacrificar essa cachorra, porque eu vou livrar ela do sofrimento que ela vai ter daqui para frente. Olha, eu contei até 10, né? Tem que contar até 10, não deu, contei até 50, até 100, até 200, porque você sabe a vontade que eu tinha, né? Aí, muito educadamente, né? A gente de vez em quando faz um esforço para agir de maneira educada, digna, como a ética recomenda. E eu fui dizendo para ele tudo isso. Eu disse: olha, não vou te passar nome de nada, não seria o caso. Aí eu fui falando com ele, né, da melhor maneira que eu pude, da relação afetiva que ele foi criando com esse animal, da visão espírita e tal, e contando para ele que, mesmo que houvesse indicação, a prática da eutanásia teria que ser realizada por um médico veterinário. Isso é uma disposição legal da lei, né? Imagina se eu ia passar o nome da injeção que você vai dar para o cachorro, para ele em casa matar a própria cachorra. Olha, mas aquele dia eu fiquei assim, precisei ficar em prece várias vezes, né? Mas eu concordo com o Alexandre, esse mentor do livro Missionários da Luz, no capítulo 4, de que as pessoas maltratam os animais mais por ignorância do que por maldade. Luiz, isso é que justifica nós estarmos aqui fazendo esse programa, não é? Pronto. Justamente. Porque se a pessoa souber das coisas, ela não vai. Agora, deixa eu tomar um gole de água, eu vou mostrar para vocês como é que, em sendo espírita, eu vejo a questão da eutanásia. Bom, eu vou aproveitar fazer um comercial aqui. Amanhã eu estarei às 10 horas da manhã fazendo uma resenha no programa Bom Dia. Só sabe o que é resenha, doutor Ivan? Ué, não é o que eu estou fazendo aqui? Estou com a porta aberta aqui, está calor. Uma resenha, uma retrospectiva. Vou fazer uma resenha aqui, né? E amanhã às 10 horas estaremos no ar aqui, viu? Eliette, Paulette, Terezinha Nunes também aí, pessoal de Guarulhos também, A Ângela. a Ângela, Itanhaém, todo mundo aí, amanhã estarei aqui. Né? Tá certo. Doutor Ivênia, a senhora já tomou a água? Tomei a água. Ué, não foi pra praia, doutor Ivênia, esse ano? Como é que é? Não foi para a praia? Eu vou para a praia dia 20. Com toda a família. Quase toda, né? Tem gente. Dia 20 é sábado, né? Agora, eu vou ter que vir antes do período da praia, porque no dia 26 eu vou para o céu. Você quer ir para o céu, Luiz? Não quero, não. Ainda não. Não quer? Não para o céu de Jesus, que eu ainda não mereço, né? Mas eu vou para o céu, Congresso Espírita de Uberlândia. A senhora vai para a praia dia 20 e dia 22 teremos programa, não? Não. Podemos. Olha, Luiz, eu não sei se lá eu vou ter internet. Não, o ouvinte já fica sabendo, porque o ouvinte está com a gente aí. Nós teremos esse que eu estou gravando também para o YouTube e também gravando aqui. Doutor Ivênia, dia 15 é segunda, nós vamos ter programa? Segunda-feira, segunda-feira, não. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Eu vim para São Paulo ficar exatamente uma semana aqui. No sábado, dia 13, eu vou para Jaboticabal,
porque no dia 15, que é segunda-feira, eu tenho consulta com anestesista e vou fazer eletrocardiograma e um exame de sangue como pré-operatório para catarata. Luiz, finalmente vou operar a catarata dos 2 olhos. Vou operar Finalmente. primeiro um, né? Depois de 20 dias vou operar o outro. Bom, então, Luiz, aí agora dia 15. Não, mas eu vou operar só em fevereiro, dia 2, né? Então é assim, agora eu vou fazer exames de pré-operatório. Aí eu volto para São Paulo, no dia 20 eu vou para a praia. Dia 25 eu subo para São Paulo, dia 26 eu vou para Uberlândia. Volto de Uberlândia 29, vou para Jabuticabal para dia 2 fazer a cirurgia lá em Ribeirão Preto. Tá, a gente vai conversando. A gente vai conversando. Bom, então, eu tava dizendo agora a visão espírita em relação à eutanásia, né? Então é assim, olha, eu procurei muito na literatura espírita, meus amigos, mas muito. Eu não encontrei nada, absolutamente nada, que diga a respeito de eutanásia diretamente nos animais. Encontrei eutanásia no ser humano. Onde está essa referência de eutanásia no ser humano? Está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Esse livro conta a história de 4 desencarnes, de 4 histórias que terminam com o desencarne da criatura. Uma dessas histórias termina com eutanásia. É um verdadeiro desastre para o espírito, que ele fica sofrendo mais do que antes da eutanásia, né? Então, veja bem, como para os animais eu sei que o espiritinho dos animais, que nós chamamos convencionalmente de princípio inteligente, ele é de mesma natureza que o espírito humano, eu me pergunto, será que matando o corpo do animal, fazendo a eutanásia, o espiritinho dele também não vai ficar pior? Eu não sei, não tenho essa resposta. Então, como eu não sei, na dúvida, como é que a gente fala, Luiz, em termos jurídicos? Na dúvida, pró réu, não é? Pró réu. Na dúvida, pró réu, quer dizer, em favor do réu. Então, como eu não sei o que acontece, eu estou supondo que também vai ficar pior, como fica o espírito humano. Eu, como médica veterinária, não faço eutanásia e não recomendo, viu? Essa é uma leitura minha, né? Agora, essa leitura é a mesma também de todos os NUVETs, que são os Núcleos de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que já existem 9 pelo Brasil, um em Portugal, e que eu, através do NUVET Brasil, eu tenho a honra de coordenar, né? Então, essa é a visão, digamos, eu não falo em nome de toda a doutrina, porque é um assunto novo, não é? Mas a minha leitura em relação a isso é exatamente essa. Repito, como médica veterinária, eu não faço eutanásia e eu não recomendo a eutanásia, né? Porque os animais são seres espirituais em evolução. Você matando o corpo, o espiritinho dele continua e pode ser que ele fique pior, sofrendo mais do que antes. Porque a pessoa fala, a gente tem que sacrificar o animal para acabar com o sofrimento. Você tem certeza que vai acabar com o sofrimento? Porque o espírito continua. E se o espírito for sofrer mais? Né? Você sabe a resposta? Você tem certeza? Não, não tem. Então, como eu não tenho certeza, repito, na dúvida, pró réu. Né? Eu não faço eutanásia e não recomendo. Viu, meus amigos? Então, é mais ou menos isso. Outra coisa, né, estou vendo que o nosso tempo está correndo aqui, Luiz, já estamos nos 54 minutos de gravação. A outra pergunta também que se faz com frequência é: os animais, quando morrem, o que acontece com eles? Em 2 obras da codificação espírita está escrito assim: o princípio que animava o corpo de um animal, quando esse corpo morre, ele é prontamente reutilizado para animar outros seres. Então, a gente tem ideia
de que morreu um animalzinho, o espiritinho dele imediatamente é animado é deslocado, desculpa, para animar outro ser que vai nascer, né? Mas, como existem milhares e milhares e milhares de espécies animais, desde gafanhoto, lagartixa, macaco, orca, ser humano e tudo, né, Luiz? A gente não sabe se essa regra vale para todos ou como vale. Então, a literatura espírita está repleta de casos que são sugestivos da vivência de animais no plano espiritual, né? Então, tem muitos, por exemplo, no livro Libertação, que eu já citei, de André Luiz, quando Gúbio, que é o mentor, e André Luiz descem para regiões umbralinas, eles descem acompanhados de cães. Será que esses cães são espíritos de cães? Pode ser, né? Então, a literatura espírita está repleta disso. Então, a gente acha que deve existir uma variação para o tipo de animal que é, o tipo de espécie que é, né? Então, o que acontece? Esses animais, eles são recebidos no plano espiritual por espíritos que tratam dos animais, como aqui também. Aqui não tem gente que cuida dos animais, trata dos animais, no plano espiritual também. E depois eles são reencaminhados para processos reencarnatórios. Quanto aos animais que vivem conosco, as pessoas perguntam: Edvênia, eu tive um animal que viveu comigo 12, 13 anos, um cachorro, será que depois ele pode voltar para mim? Porque pode, pode. Então, existem casos que a gente faz assim, são sugestivos de reencarnação no mesmo ambiente, né? Porque nós não temos como provar, né, Luiz? Então, a rigor, dentro do método científico, a gente diz, são casos sugestivos de reencarnação. No meu livro eu conto alguns casos, viu? Então, é mais ou menos por aí. Viu, pessoal? Agora, o aprendizado do amor, ele vai se fazendo sempre. Então, onde houver um foco de amor, os espíritos acabam direcionando os animais para que eles também aprendam, não é? A vivência desse elo de amor que alguns seres humanos já aprenderam a cultivar, mas não são todos, né, Luiz? Não são todos. Não são... Infelizmente, não são todos os seres humanos que têm amor pelos animais, né? Não. Ainda muitos subjugam, maltratam, mas eu quero acreditar, como Alexandre, no livro Missionários da Luz, que isso aconteça mais por ignorância do que por maldade, não é? É raro, né, doutor Ivênia? É muito raro, mas existe, né? Existe sim. Bom, tem gente que judia do próprio ser humano, né? De mulheres, de crianças, de idosos. Então, tem de tudo, né? Tem para tudo aí. Bom, Mas só para terminar, lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, muitos oram pelos perseguidos, pelos humilhados, né? Pelas vítimas, e muito poucos se lembram de orar pelos agressores, pelos ofensores, porque eles são os mais necessitados, né? Então, vamos orar por todos. Bom, a Neuza voltou, deu uma saidinha, voltou de novo. A Eliette mandou um feliz ano novo para a senhora, para mim. Obrigada, Eliette, para todos aí também, viu? Muito obrigada, Eliette. Também a Terezinha mandou aí. Terezinha, me perdoe, porque às vezes você manda mensagem, fica muito. Às vezes eu estou correndo aqui, ou gravando, ou saindo, porque o celular da rádio fica aqui. Eu não levo o celular da rádio, né? E no outro dia eu abro. E eu convido vocês para amanhã a gente estar aqui às 10 horas fazendo uma resenha. Doutor Ivênia, não desliga o computador que eu quero falar com a senhora depois do programa, tá bom? Tá bom. Então, pessoal... Doutor Ivênia, uma mensagem. Uma mensagem de amor, né? De paz. Deixa eu pegar o livro. Paz, amor, otimismo. Eu vou ler aqui alguma poesia que consta aqui do meu livro. Deixa eu ver aqui. Tem essa daqui, olha que bonita. Essa aqui eu já li para vocês, eu vou ler de novo. Essa mensagem de Casimiro Cunha está no livro Cartilha da Natureza, através da psicografia de Chico Xavier. Olha que linda.
Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas do amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças, no caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é pai dos homens sábios, é pai do animal também. A única diferença em nossa situação é que o animal ainda não chegou às vitórias da razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos do amor e da inteligência. Vejamos a abelha amiga no grande armazém do mel, a galinha afetuosa, o esforço do cão fiel. O boi, tão útil a todos, é bondade e temperança. Um moar de força hercúlea obedece até uma criança. Ampara-o sempre que possas, na busca da tua lida. O animal da tua casa tem laços com a tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. Lindo, né, Luiz? É, bonito demais. Pessoal, muito obrigada. Um abração para vocês e feliz ano novo. E vamos seguir na vida, né, doutor Ivete? Vamos seguindo a vida, porque, olha, eu costumo dizer, viu, Luiz, que é assim, tomara que esse ano traga para nós felicidade, alegria, tudo. O ano não traz. Não é assim um vagão de trem, uma coisa que vai trazer um pacote para nós. Nós é que vamos buscar, né? A vida nos oferece oportunidade, mas está escrito no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Então eu falo para vocês o seguinte, dói, mas eu vou falar. Só muda a folhinha. Tá? O dia começa igual. Muda a folhinha, você continua o mesmo. Para não continuar o mesmo, você tem que mudar. A gente veio falando em mudança. Tem que mudar, tem que ter fazer esforço, boa vontade. Essa mudança da folhinha é para você ter uma iniciativa da sua vida. Agora você sai da mesmice, né? É verdade, é verdade. A folhinha, hoje é dia 8. 8 de janeiro. Vai ter outros 8 de janeiro aí para você mudar, né? Cada dia que começa é oportunidade de renovação, né? Da gente pensar, falar, o que eu posso hoje fazer melhor do que eu fiz ontem? E muitas coisas boas vão acontecer, como coisas também que vai difíceis, que vão Porque a gente só cresce com desafios, não é, Luiz? Só com desafios. Só com desafios. Cada desafio... Por exemplo, eu estou escrevendo esse livro, está me dando um trabalho danado, mas olha, é assim um aprendizado. Porque cada coisa que eu vejo, eu falo, meu Deus, será que isso daqui, vou ver no outro, vou ver coisa, abro o computador. Tudo é esforço, mas tudo é autorrealização, né? Então, olha, vamos reformular os nossos votos. Não é que 2024 lhe traga isso, lhe traga aquilo, não. Que as oportunidades que a vida vai lhe oferecer sejam bem aproveitadas na seara do bem, na construção do bem e para o bem de todos, né? E cuidado com essa televisão. Cuidado com essa televisão, que está vindo um avalanche de coisas aí que não tem nada a ver para a sua vida, não vai ajudar nada. É o contrário, você vai estar assistindo essas coisas e dando audiência para aqueles que têm muito. Né, doutor Ivene? Bom, isso aí eu já nem vejo mais. Bom, vamos então, doutor Ivene. Tá bom, gente, até mais então, viu? A gente vai se falando. Muito obrigado, abraço para todos. Só espera um minutinho aí, doutor Ivene. Tá bom. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você.